Olá, boa noite. Bom, meu nome é Marcos Cunha, estou aqui, eu sou o superintendente executivo de negócios. Eu vou ser o moderador nessa conversa de hoje que vamos ter sobre o papel de um Cancer Center no contexto da pandemia. Antes de falar um pouco e trazer os nossos convidados, eu queria passar algumas mensagens para vocês, que essa transmissão está sendo feita no nosso canal do YouTube, que ela vai ficar salva nessa página, que também aí vocês podem colocar suas perguntas, que a gente vai responder aqui ao vivo, ou se não der tempo, se a gente não conseguir respondê-las aqui, a gente responde após o encerramento da live. Então eu queria convidar agora os nossos debatedores, que vão estar comigo hoje aqui, o Dr. Victor Viana, que é o nosso diretor médico e superintendente executivo de operações, e o Dr. Carlos Sacomani, que é o médico titular do Departamento de Urologia, ambos do AC Camargo Cancer Center. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marcos Cunha, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar alguns conhecimentos aí sobre oncologia e Covid. Boa noite, Marcos, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar nessa live para nós discutirmos um assunto tão importante como esse, que é o título dessa apresentação aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carlos. Queria começar conversando com vocês sobre justamente o título da live, né? Qual o papel, né, do Cancer Center nesse contexto da pandemia? Você pode comentar alguma coisa, Vitor? Claro. Bom, o Cancer Center é uma instituição que se dedica a cuidar das pessoas com câncer, a gerar conhecimento em cima disso e também a pesquisar soluções para aqueles casos de câncer que ainda não temos tanto sucesso no tratamento. Então, um Cancer Center, em geral, lida com a mais alta complexidade do câncer e representa a referência local para como se deve tratar um câncer. Então, nesse contexto, o AC Camargo se preparou para essa pandemia desde o fim de janeiro. A gente nunca subestimou, nós tratamos pacientes com todos os tipos de câncer e sabemos a fragilidade que eles têm. Muitos dos tratamentos que a gente faz causam uma imunossupressão, como é o caso do transplante de medula óssea ou da transplantes hepáticos, quimioterapias em alta dose. Eles fragilizam o nosso paciente e as infecções virais sempre foram uma preocupação. Então, desde o fim de janeiro, a gente se preparou, elaborou muitos protocolos de segurança em cima daqueles que a gente já lida todos os dias e disponibilizamos esses protocolos no nosso website para todas as instituições do Brasil que cuidam de câncer como nós e para que todos pudessem continuar tratando o câncer durante a pandemia. A gente sabe a preocupação de todos em não contrair a infecção do coronavírus. Por outro lado, o câncer não espera a pandemia passar, a gente precisa cuidar das pessoas. É necessário que a gente construa dentro da instituição um ambiente adequado, protegido. Então, criar as referências do que é um ambiente protegido foi algo que a gente fez desde o início, definindo muito bem áreas COVID, áreas não COVID dentro da instituição, e, obviamente, preparando toda a instituição para não parar o tratamento, né? Conseguimos, durante a pandemia, fazer tratamentos de alta complexidade, porque a gente está habituado com isso. É parte de um Cancer Center estar preparado para mais alta complexidade. E, nesse contexto, a pandemia do coronavírus é mais um dos potenciais riscos que o paciente tem. A instituição tem uma infraestrutura que comporta isolar os pacientes com infecções virais ou aqueles que estão em imunossupressão profunda e, portanto, a gente conseguiu passar por isso tudo de uma forma equilibrada. E temos muito a compartilhar com a sociedade e com outros hospitais oncológicos para ajudar no combate ao câncer durante a pandemia, que, pelo jeito, não está indo embora tão cedo. Já você conta um pouco mais para a gente, doutor Vitor, de como que a gente está levando esse conhecimento para outras instituições que tratam o câncer. E, doutor Carlos, no seu olhar de médico, cirurgião, o que você vê de realidade aqui no Brasil ou no mundo?
Realmente a pandemia nos trouxe um grande desafio, né? É uma doença, Covid-19 é uma doença que tem uma gravidade em um número razoável de pacientes, em pelo menos 15% dos pacientes vão precisar de internação e alguns deles vão acabar em terapia intensiva, né? E infelizmente nós não sabemos quais das pessoas que contraíram o Covid que vão evoluir para esses quadros mais graves, nós vamos saber só durante o curso da doença. Então, os cuidados de isolamento social, os cuidados que são divulgados aí amplamente pela mídia são mais do que justificáveis, né? Mas aí nós temos um grande problema, porque as demais doenças continuam ocorrendo, doenças cardiovasculares, doenças crônicas continuam ocorrendo, e o câncer em particular, a progressão do câncer continua, a despeito de ter ou não ter Covid, ou de existir ou não existir uma pandemia. Então, existe uma grande preocupação de que, em função da pandemia, com uma redução das pessoas circulando e, obviamente, com uma redução das pessoas indo a consultórios médicos, a centros de tratamento, a hospitais, né, que haja um retardo ou uma redução importante do diagnóstico dos pacientes com câncer, né, que haja, então, um atraso no início do tratamento, né, e que nós passemos a ter, então, pacientes com quadros mais, digamos que, avançados no diagnóstico. Quer dizer, nós não podemos esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, muitas vezes, para iniciar um tratamento, né? Ademais, além disso, né, alguns pacientes vão ter que ser operados, outros pacientes já foram tratados, mas precisam ter o retorno, a reavaliação, entender se a doença está sob controle ou não está sob controle, se estiver em progressão, como tratar essa doença. Então, esse é o grande desafio. Então, só para vocês terem uma ideia, existe um trabalho recentemente publicado que mostrou que no mundo inteiro, 28 milhões de cirurgias deixaram de ser realizadas num segmento de 12 semanas de pandemia. Dessas, 2 milhões de cirurgias são relacionadas a vários tipos de câncer. Então, imagine a quantidade de pacientes que nós deixamos de tratar. Então, o grande desafio, isso não pode continuar dessa maneira. O grande desafio na vigência da pandemia, como nós podemos manter o cuidado adequado aos pacientes oncológicos, aos pacientes com câncer, manter o diagnóstico, manter o tratamento e manter a cirurgia. Eu acho que esse fluxo, esses protocolos que a nossa instituição tem adotado aqui, que o Dr. Vitor bem colocou agora, eles são fundamentais para garantir a segurança e para permitir que nós conseguimos continuar com o tratamento e manter o que nós sempre fizemos. Realmente é preocupante, né, do Sacomani. A gente, né, que lida, né, a gente tem um volume de pacientes que chega até a instituição, né, a gente percebe essa queda, né, os pacientes estão deixando realmente de identificar esses sintomas, de trazer né, essa queixa, né, para os médicos, para que realmente seja investigado. Então, acho que é muito importante a gente passar um pouco aqui da segurança, né, que a gente pode levar, ou do que a gente desenvolveu. O Vitor já começou a falar um pouco, eu queria que ele explorasse um pouco mais sobre todos os cuidados que a gente está tomando dentro do AC Camargo, para que realmente esse atendimento ele seja protegido da melhor forma possível. Doutor Vitor, você traz um pouco mais de detalhes? Claro, bom, para um paciente que está com câncer diagnosticado, a jornada que ele vai enfrentar é longa, né? Em geral, duram alguns anos o cuidado até considerar o tratamento finalizado. Essa jornada ela tem uma ordem para cada tipo de câncer, para cada estágio que o câncer foi diagnosticado, uma combinação de cirurgia com ou sem quimioterapia, com ou sem radioterapia, precisa ser aplicado. Algumas vezes a cirurgia é o primeiro tratamento, outras vezes a quimioterapia é o primeiro tratamento, e tem outros tipos de tratamento, como imunoterapia, hormonioterapia. Então, em cada tipo tumoral tem uma combinação determinada, e é muito importante que esses tratamentos aconteçam nos prazos definidos no plano terapêutico integrado que esses pacientes recebem. O início do tratamento em até 30 dias é um dos fatores mais importantes para a sobrevida. Então, assim que um câncer é diagnosticado, começar a tratar rápido vai fazer com que o paciente sobreviva mais,
que o tratamento seja menos complexo, seja menos custoso, né? Que custe menos, seja para a pessoa, para a operadora. Então, faz bem a todos seguir o planejamento do tratamento oncológico dentro dos seus prazos. Para que isso aconteça, a gente tem que criar dentro da instituição as condições que o paciente possa vir fazer a sua cirurgia, possa fazer quimioterapia, possa fazer radioterapia com segurança. Já tem risco suficiente para ele ao se deslocar da casa até a instituição. Né? Às vezes os pacientes vêm de táxi, às vezes vêm no próprio carro, transporte público, tudo isso tem o seu risco e precisa prestar atenção. Mas chegando dentro da instituição, a ideia é que não se tenha nenhum risco adicional, que ele possa vir fazer o seu tratamento adequadamente, com segurança. Então, desde o início, né, a porta principal da instituição, ela não mistura pacientes com e sem sintomas. Os pacientes com sintomas entram por uma outra entrada da emergência. Aliás, temos duas emergências. Uma emergência apenas para pacientes com sintomas gripais e uma emergência para todo o resto, que são os pacientes que estão em tratamento e precisam de alguma necessidade com urgência, então tem um ambiente dedicado para eles lá. Que para quem vai fazer cirurgias, a gente testa os pacientes, ter certeza que não estamos levando para a sala de cirurgia alguém que está infectado e não sabia, né, os assintomáticos, a gente pode entrar em detalhe disso depois. Os andares onde ficam os pacientes internados com Covid e sem Covid são completamente distintos. As UTIs são distintas. Acho que a gente perdeu esse sinal. Volta com o Dr. Vitor. Vamos continuar aqui. Carlos, está me escutando? Sim. Então tá jóia. Então, depois a gente volta para o Vitor, ele termina os outros protocolos, né, de segurança. Vamos falar, então, sobre os protocolos para o tratamento cirúrgico, né? O que a gente tem feito na Secamargo para deixar esse paciente mais tranquilo, a equipe tranquila também, e o próprio hospital mais seguro, para a gente manter as nossas cirurgias dentro da instituição, doutor Carlos? Então, um grande diferencial que nós implantamos aqui foi colher o teste do Covid antes das cirurgias eletivas, das cirurgias marcadas, né? E isso é fundamental por vários motivos, né? Primeiro porque, se o exame vem positivo, eu como cirurgião, eu como médico do paciente, eu tenho que tomar a decisão se eu vou manter aquela cirurgia ou se eu posso atrasá-la algum tempo, né? Então, existem situações em que é mais seguro para o paciente, inclusive, que eu atrase essa cirurgia. É mais seguro, inclusive, para o ambiente em que o paciente vai estar, né? Então, o teste é colhido antes, nós ficamos sabendo se o paciente é ou não positivo. Se ele for positivo, ele é informado disso. Isso é um outro detalhe importante, porque ele passa a saber que ele tem uma doença, aí ele já isola em casa, já toma os cuidados em casa que ele tem que tomar, já eventualmente, se precisar, ele vai também informar os familiares e tomar algumas condutas com relação aos familiares, se eles vão ser testados ou não, isso vai ser decisão do próprio paciente. De qualquer maneira, ele fica sabendo, e nós também, né? E aí, se ele for positivo, nós vamos esperar um período depois, né? Vamos continuar acompanhando o paciente nesse período, e quando se passar aí pelo menos umas 3 semanas, 21 dias, nós vamos reavaliar o doente e vamos tomar a decisão. Agora ele está negativo, então agora eu tenho uma segurança para operá-lo, né? Ele continua positivo, existe um outro protocolo que nós tomamos caso ele continue positivo, né? Durante esse período, obviamente, que ele é positivo, as equipes médicas também mantêm contato com o paciente, que é para avaliar se ele tem algum sintoma ou uma evolução desfavorável da doença, que faz com que eu tenha que retardar mais o tratamento até que ele esteja completamente recuperado e que a cirurgia não seja um risco para ele depois, né? Uma vez ele negativo, ele tem tranquilidade, nós temos tranquilidade, a instituição tem tranquilidade de nós fazermos a cirurgia, né, com todos os recursos necessários. Mas mesmo assim, dentro do hospital, nós tomamos várias medidas, algumas o Dr. Vitor já falou, para evitar o contágio dentro do hospital ou para evitar a circulação de pessoas em excesso dentro do hospital,
que possa levar a um contágio. E, além disso, no centro cirúrgico também nós temos uma redução da circulação em salas, né? Uma redução do número de pessoas dentro de sala também, né? E os nossos anestesistas, os nossos enfermeiros que entram em contato com o paciente, nós cirurgiões, nós redobramos o nosso cuidado, nós utilizamos mais equipamentos individuais de proteção, usamos máscara, que já é o comum do centro cirúrgico, mas também usamos, por exemplo, aqueles anteparos que a gente chama de face shield, que são aqueles anteparos de plástico para evitar a contaminação. O anestesista, quando ele vai fazer, por exemplo, a intubação do paciente, colocar o tubo na garganta do paciente, ele fica sozinho na sala com o auxílio de uma enfermeira, o cirurgião só entra depois. Quer dizer, dentro do centro cirúrgico, nós também tomamos uma série de cuidados com relação ao paciente. Obrigado, Carlos. É importante a gente saber a segurança e todos os cuidados que a gente toma com os pacientes, mas também com toda a nossa equipe. Doutor Vitor, antes tiver um probleminha do sinal, acho que deu uma caidinha. Eu queria complementar, Marcos, o que está faltando eu dizer apenas é que a família tem um papel importante na segurança também. O próprio paciente, claro. Mas, nesse momento, tem que reduzir o número de pessoas circulando dentro da instituição, como o Sacomani falou. A gente tem políticas de restrição. Então, se um paciente precisa vir ao hospital para fazer quimioterapia, radioterapia, e ele tem plenas condições, puder vir sozinho, é melhor que venha sozinho. Se ele vem para uma cirurgia, a gente avalia na unidade de internação a real necessidade dele ter um acompanhante continuamente. Os acompanhantes, que não, portanto, não são os doentes, né, eles entram e saem do hospital. E ao entrar e sair, eles têm o risco de trazer para dentro da instituição a infecção que não existia quando o paciente foi internado. Então, é uma grande ajuda das famílias, dos parentes, né, que gostariam de visitar um paciente dentro do hospital, que compreendam nesse momento que a gente tem protocolos e o menor número de visitas, uma restrição de acompanhantes nos leitos, é uma das medidas de segurança mais importantes. Foi muito bom ter tocado. Essa era uma das perguntas aqui que a gente tinha recebido, Vitor. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, é só escrever no nosso chat, que a gente vai aproveitando. Essa o doutor Vitor já respondeu. Vitor, também tinha um outro ponto interessante, falou sobre os pacientes chegarem até aqui. Também tem a questão da seleção, da triagem virtual, né, que o hospital também está implementando. Você podia contar um pouco como que funciona, como é que os pacientes podem ter acesso e qual é o objetivo desse PA digital? Perfeito. O objetivo maior é uma plataforma de inteligência artificial hospedada no nosso website www.acecamargo.org.br, onde o paciente se cadastra, responde algumas perguntas e a combinação de respostas vai recomendar a ele se ele pode ficar em casa ou se ele tem a necessidade de comparecer à emergência para cuidar dos sintomas respiratórios que tem o potencial de ser coronavírus. O paciente oncológico, ele é frágil, como a gente disse desde o início. A gente não quer que ele venha para o hospital se ele não precisa, ele tem que ficar em casa para se proteger, com a máscara, lavando as mãos, como todo cidadão, mais ainda porque ele pode estar imunossuprimido se estiver em tratamento. Mas no caso de uma suspeita de coronavírus, ele precisa vir rápido para a instituição para que a gente possa cuidar dele a tempo. Tem o risco da doença evoluir no paciente oncológico numa velocidade maior do que na população em geral. Então, esta ferramenta ajuda a alertar aos pacientes a necessidade de ir para a emergência. Quando ele responde e a ferramenta recomenda que ele vá para a emergência, o Acecamargo recebe um alerta e a gente entra em contato com o paciente se ele não aparecer. Além disso, a gente recebe o alerta de que ele está chegando e planeja a recepção da emergência para recebê-lo. A gente já sabe, inclusive, a gravidade dos sintomas que ele está chegando. A gente pode planejar melhor o cuidado desse paciente antes dele chegar na instituição. Excelente. Muito bom. Acho que traz uma segurança. Então, realmente, quem precisar ou
tiver necessidade, a utilização evita, né, esse fluxo, né, desnecessário de pacientes, né, que estão contagiados, né, através dessa ferramenta, obviamente sempre com o monitoramento do AC Camargo, mas falando de inovação, temos o PA Digital, que acho que, né, tem toda essa inteligência, acho que é algo que realmente esse novo momento está nos mostrando, né, o quanto a tecnologia pode nos ajudar nessas situações. Queria perguntar aqui para o Dr. Carlos sobre que alternativas também a instituição está trazendo para evitar ou possibilitar que os pacientes façam suas consultas sem ter que vir até o AC Camargo. Esse é um ponto importante, porque como a recomendação é de restringir a circulação de pessoas dentro da cidade, né, lógico que agora flexibilizou um pouquinho mais, mas continua sendo essa recomendação. Então, nós precisamos achar outras maneiras de manter o contato com os nossos pacientes, né? E, nesse cenário, a telemedicina surgiu como uma alternativa para que nós, para continuar esse contato com o nosso paciente, manter as consultas com os nossos pacientes, sem que eles precisem vir fisicamente ao hospital. A telemedicina já era uma discussão antiga, de 2018, desde que houve uma resolução que acabou sendo revogada na época. O hospital já se preparava para eventuais atendimentos por telemedicina, caso ela fosse liberada, e aí a pandemia veio e acelerou esse processo de liberação, pelo menos durante a vigência da pandemia. A telemedicina está liberada, e aí, rapidamente, nós conseguimos acelerar um processo que já estava em curso e conseguimos ofertar a telemedicina para os nossos pacientes. Nós ofertamos a telemedicina por 2 plataformas aqui no hospital, uma que é a plataforma principal, a outra é uma plataforma de uma operadora em específico. E com isso nós podemos atender os pacientes em vários momentos, né? Nós podemos atender os pacientes em primeira consulta, por exemplo, por que não, né? Se o paciente já tem uma suspeita de câncer, se o paciente tem algum exame para eu avaliar, nós podemos fazer essa avaliação. Caso esse paciente precise de uma avaliação presencial depois, aí nós também podemos fazer essa avaliação presencial seguindo um fluxo protegido para que ele venha com toda a segurança para o hospital, caso necessário. O acompanhamento por meio de telemedicina se tornou realmente uma grande ferramenta, né? Porque com isso eu posso aqui rever exames dos doentes, manter o meu contato com eles, mandar medicações. Inclusive existe o recurso junto com a telemedicina de receita digital para enviar medicações, enviar pedidos de exame, né? Detectar situações em que eu precise trazer o paciente para o hospital para fazer algum tipo de tratamento aqui. Ou seja, a telemedicina se mostrou realmente uma alternativa muito interessante e factível, e hoje ela já é disponibilizada aqui dentro da nossa instituição em várias especialidades, né, para que nós continuemos o tratamento de maneira bastante adequada. Ótimo, Carlos. É importante ainda que é mais um recurso, o AC Camargo, né, como uma referência nacional e até internacional. A gente recebe pacientes também de fora do Brasil, né, também tem essa possibilidade de pacientes, né, de outros estados poderem, né, fazer suas consultas, conversarem com seus médicos, né, entenderem um pouco, né, da situação. Obviamente, né, se for necessário uma consulta presencial para algum teste físico, né, a gente aconselha que o paciente venha até a instituição com toda a segurança que o Dr. Vitor já comentou, mas é fantástico, né, a gente saber que a gente pode já estar utilizando essa tecnologia aqui no Brasil para poder criar e se manter conectado com os nossos pacientes. Dr. Vitor, tem uma pergunta aqui sobre o PCR, né, o nosso teste do COVID, né, esse que o Dr. Carlos comentou sobre o nosso protocolo de segurança pré-cirúrgico, perguntando um pouco sobre se realmente a gente faz para todos os pacientes, se tem alguma questão relacionada à cobertura, e a gente, né, eu vou comentar um pouco sobre as coberturas. Realmente a ANS, a cobertura, elas são para os pacientes, né, internados com COVID. Os suspeitos ainda não temos essa cobertura em boa parte das operadoras, algumas operadoras sim,
mas eu queria que você comentasse um pouco qual foi a decisão da instituição em relação a isso. Perfeito. Bom, desde o início nós determinamos em que contexto a gente testaria os pacientes que nos procurassem na emergência, que fossem fazer tratamentos eletivos ou pacientes internados. Então, nós temos uma série de sinais e sintomas que a gente usa para definir se vamos colher o teste ou não. Não colhemos teste de todos os pacientes internados ou de todos os pacientes que vão fazer tratamentos eletivos. No entanto, o AC Camargo nunca esperou a ANS autorizar para começar a colher esses testes, né? Desde o início, nós entendemos que a coleta do exame, de acordo com o nosso protocolo, era o mais seguro para todos, para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, para o paciente, para os familiares. Então, no nosso início no protocolo de coleta, seja de eletivos, ele veio antes da decisão da ANS de cobrir os testes. Nos pacientes cirúrgicos, por exemplo, hoje nós já colhemos 1.066 pacientes que nós já testamos antes das cirurgias. 5,5% deles testaram positivos, eram pacientes assintomáticos que iam passar por uma cirurgia, e porque foram positivos, a gente pôde dar a opção do melhor momento para a cirurgia, como o Sacomani explicou. Em poucos deles, a cirurgia era necessária, não poderia ser adiada pela gravidade do caso, e nós realizamos a cirurgia com uma sala com pressão negativa especial, todo um protocolo diferente, área de recuperação anestésica diferente, UTI própria, então tudo isso dentro de um contexto de segurança máxima, mas a gente custeou os testes desde o início, quando era necessário, por segurança de todos. Excelente, doutor Vitor. Acho que a segurança, né, dos pacientes e da equipe, né, o que a gente vem falando, né, esse atendimento oncológico protegido, ele é fundamental. Falando um pouco ainda sobre o atendimento oncológico protegido, tem alguns cuidados especiais, doutor Vitor, sobre pacientes, né, em quimioterapia ou em radioterapia, que eles precisam estar mais atentos, ou a um procedimento especial? Sim, nós temos protocolos para esses pacientes, obviamente, todas as vezes, são tratamentos ambulatoriais, né, de quimio e radioterapia, que todos os dias que os pacientes chegam na instituição, é feito um questionário por uma enfermeira de referência, avaliando sinais e sintomas. Se há qualquer sintoma gripal, um médico avalia esse paciente, se há necessidade de encaminhar ele para emergência ou não. Havendo dúvida pelos sintomas, a gente colhe o exame e avalia se faz sentido ou não ele receber aquela quimioterapia ou radioterapia. Então, caso a caso, o médico do paciente avaliando decide se a quimioterapia pode ser mantida ou se ela pode ser postergada com segurança. Qual é o risco e qual é o benefício de se manter a quimioterapia e a radioterapia dentro de um contexto de sintomas. Obrigado, Vitor. Nesse contexto de sintomas, né, já que você trouxe, né, da gente verificar os sintomas, Carlos, qual que, né, a gente vê que, né, a população, obviamente, são dois grandes medos, né, que a gente enfrenta aqui no AC Camargo. A gente tem, né, a pandemia, que é essa doença que chegou, e o câncer, que já é uma luta histórica, né, ou seja, da instituição, né, 67 anos lutando contra o câncer, agora lutando contra o câncer e também contra a pandemia. E as pessoas estão deixando de buscar o atendimento diagnóstico. E acho que ressaltar, né, os sintomas que as pessoas precisam estar mais atentas, né, que podem ser possíveis, né, indicações aí de um possível câncer, na área da urologia, né, que é a sua especialidade, que recomendações, que cuidados, em que sintomas e queixas, né, esses pacientes precisam estar mais atentos? Na minha área nós temos um desafio extra, digamos assim, porque um dos principais tumores, cânceres que nós tratamos é o câncer de próstata. E classicamente nós já sabemos que a grande maioria dos pacientes com câncer de próstata não tem sintomas. E o que nós recomendamos é fazer aqueles exames de rotina
para avaliação. O principal deles é aquele exame de sangue já bastante conhecido, que é o PSA, né? E o outro exame é o exame de toque retal. Mas o PSA é um dos exames mais importantes no diagnóstico, ou pelo menos na avaliação do risco do paciente ter câncer de próstata, sim ou não, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, com essa questão da pandemia, muitos pacientes deixaram de ir nos seus urologistas, nos seus médicos, etc., para fazer o seu exame de rotina, né? Aí, talvez, o recurso da telemedicina também possa trazer algumas vantagens, como, por exemplo, eu continuar podendo fazer a avaliação dos exames de rotina do paciente, mesmo na vigência da pandemia, e aí buscando um diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Outros tipos de cânceres urológicos, eles também podem ter outros sintomas, como, por exemplo, o câncer de bexiga pode dar sangramento na urina, né? O câncer de rim também pode dar sangramento na urina eventualmente, né? Dentro dos cânceres urológicos, nós raramente temos pacientes com emagrecimento, salvo se eles têm um câncer mais avançado, mas emagrecimento é sempre uma situação que nós temos que ter cuidado para ver se não tem um câncer, uma neoplasia por trás que precisa ser tratado. Então, o mais importante, acho que de tudo isso, a gente tentar falar em sintomas de câncer de maneira geral, dentro da área de urologia e fora da área de urologia, nós pegaríamos uma gama muito grande de possíveis sinais e sintomas. Eu acho que aí nós iríamos discorrer sobre outros assuntos. Mas o mais importante de tudo é a gente ter o reconhecimento de que é possível, se você perceber que há alguma coisa de errado com você e você está achando que ou você está emagrecendo demais, ou você está com dificuldade, por exemplo, para urinar, ou você teve um sangramento uma vez, ou você tem alguma situação que lhe chamou a atenção, existem recursos, então, que nós podemos chegar ao acompanhamento do paciente e à avaliação, e com isso fazer o diagnóstico dessas doenças do câncer em especial. E aí, de novo, eu vou aqui reforçar, eu sou um defensor, sempre fui um defensor da telemedicina, e eu acho que hoje isso se tornou mais importante. Agora, se você tem alguma dúvida com relação se o sintoma que você tem está relacionado ou não ao câncer, aí nós temos uma outra ferramenta que você pode utilizar. Nós temos um site, um portal, que tem inúmeras informações ali sobre vários tipos de câncer e que você pode acessar e você pode tirar algumas dúvidas ali, né? Pode te orientar em algumas situações. Eu acho que isso é bastante importante. É sempre bom, a internet é uma grande ferramenta, é sempre bom procurar informação em lugares extremamente confiáveis. Eu não preciso dizer para vocês que procurar informação sobre câncer dentro do site de um câncer center como o nosso é uma fonte extremamente confiável. Obrigado, Carlos. Realmente a informação e estar atento a quais são os sintomas é fundamental. Doutor Vitor, aproveitando essa questão do site, da informação, acho que um papel do Cancer Center é que a gente leve à sociedade, ou seja, essa mensagem de cuidado, de atenção, do que realmente é essencial nesse período. Então, a gente tem planejado levar e tem atuado bastante com relação aos meios de comunicação sobre a importância desse cuidado. Você tem mais alguns outros sintomas, de outros tumores que você possa destacar, principalmente, obviamente, todas as informações estão lá no site, mas alguns que são os mais importantes para os nossos espectadores aí saberem, e já aproveita e conta um pouco aí sobre o que a gente está pretendendo fazer aí para levar mais informação sobre como é essencial estar atento aos sintomas para a sociedade. Tá bem. Bom, eu acho que a coisa mais importante é cada pessoa conhecer bem o seu corpo. Quando você conhece bem o seu corpo, você reconhece precocemente as alterações que estão acontecendo nele. Os sinais e sintomas do câncer, eles são inespecíficos. Muitas vezes outras doenças também podem dar os mesmos sinais e sintomas. É importante você conhecer se aquilo faz parte do seu padrão ou não. E o mesmo sintoma pode estar presente em vários cânceres, Como o Sacomani falou, a perda de peso
é muito comum, mas já é um achado tardio. O sinal e o sintoma vai depender muito do local onde o câncer está, né? E se ele tem alguma particularidade, por exemplo, ele pode ser um câncer produtor de hormônio e o excesso do hormônio pode trazer alguns sinais também. Então, por exemplo, se você conhece uma mancha que você tem no braço ou na perna, e você percebe que essa mancha mudou de cor, mudou de tamanho, mudou o contorno, né, ou se ela está coçando, sangrando, isso é um sinal de alerta. É uma lesão pigmentada, uma lesão escura na pele que mudou de padrão. Então, o sinal e sintoma que vale, talvez o que vale para todo o corpo é alguma coisa que mudou de padrão. Então, se a sua voz mudou de padrão recentemente, você é fumante, isso é importante. Né? Se você não é uma pessoa que está vomitando há 3 semanas e você não tem o hábito, nunca passa mal, nunca tem um problema com vômito, esse é um sinal importante. A mudança de padrão das fezes, se as fezes estão afiladas, se você tem sangue nas fezes, se tem muco nas fezes, é um sinal importante. Sangramento vaginal. Agora tem muito, na mama, por exemplo, uma retração da pele. Né? Se você conhece a mama, está percebendo alguma assimetria, um vermelhidão em torno do mamilo, ou uma retração da pele, é um sinal importante. Tantos outros tumores não têm sinais claros. Às vezes uma dificuldade para falar, uma ferida na boca que não cicatriza há 3, 4 semanas, uma dificuldade para movimentar a língua, para engolir. São coisas que às vezes parecem inespecíficas, mas se você presta atenção no seu corpo, você sabe que aquilo não faz parte do seu padrão. Isso é o mais importante. Na dúvida, tire a dúvida, né? Existem maneiras, telemedicina é uma delas, né, Sacomani? Se você tem mais de 60 anos, tem uma comorbidade, dificuldade de locomoção, mora fora da Grande São Paulo e quer tirar sua dúvida com um especialista do AC Camargo, a telemedicina é um bom caminho. Mas se você preferir, a gente vai colocar no nosso website, vai hospedar também uma plataforma para vocês poderem tirarem dúvidas de sinais e sintomas. Então, entrem no www.acecamargo.org.br, leiam sobre sinais e sintomas. Lá tem canais também para vocês tirarem dúvida, entrar em contato com a gente. E o AC Camargo quer cuidar de todos vocês e explicar, orientar, informar, porque com a informação certa a gente vai antecipar diagnósticos e isso vai salvar vidas. Excelente, acho que são dicas, a primeira simples, né, conhecer o nosso corpo e realmente tem algum tipo de alteração, né, do que a gente vem sentindo ou como a gente vem reagindo, né, a alguma alimentação, enfim, qualquer mudança de resposta do nosso organismo, é importante que a gente procure um atendimento médico. Aqui tem mais uma pergunta, um pouco saindo, né, do contexto, né, da segurança, mas acho que também é válida, que é sobre a crise, né, que é a econômica que a gente já está presenciando, né, que pode ter consequências com a perda de número de vidas, com as pessoas perdendo seus planos de saúde, né, e um pouco o cenário, a AC Camargo cumprindo o seu papel dentro nessa nova realidade, entendo que cada vez mais o nosso sistema público de saúde, né, ele pode estar sendo mais requisitado. Então, acho que ele gostaria de escutar um pouco sobre o que a gente já vem fazendo, né, com relação, como é o nosso contrato com a prefeitura com relação ao SUS, e o que a gente pode fazer para melhorar a custo-efetividade dos tratamentos e por que um Cancer Center pode trazer esse benefício para a sociedade, Vitor? Perfeito, Marcos. É uma pergunta boa, é uma preocupação de todos, né? Vem um momento de crise econômica pela frente, e com isso muitas pessoas que hoje têm acesso à rede privada, ao perder os seus empregos, podem perder o acesso aos convênios e vão precisar do SUS para serem tratados. O AC Camargo tem um longo histórico de 67 anos cuidando de quem não tem condições, mas a gente atende todos os públicos, então os públicos do SUS, o privado em todos os seus níveis e até o particular.
Nós somos hoje, o AC Camargo é hoje a referência oncológica para a Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos um contrato com a Prefeitura de São Paulo, e ela dá preferência com um certo número de casos por ano, que é acordado entre a Prefeitura e a instituição, e a Prefeitura dá preferência por encaminhar ao AC Camargo os casos mais complexos do município. Então, tem uma rede de hospitais que cuidam do SUS, e dentro desses hospitais, o AC Camargo recebe os casos mais complexos por ter a infraestrutura para cuidar desses tipos de câncer. Durante a pandemia, aconteceu uma parceria muito interessante do AC Camargo com a Prefeitura. Desde o início, antes de termos o primeiro caso, a Prefeitura nos procurou e ofereceu ajuda de um certo lado, falando, olha, se vocês tiverem casos de pacientes com coronavírus, a gente quer oferecer para vocês a infraestrutura dos hospitais de referência do SUS para a transferência dos pacientes com coronavírus, para que vocês permaneçam com a porta aberta para receber os pacientes oncológicos do SUS, neste momento até uma frequência maior do que a gente normalmente manda. Isso aconteceu. Durante a pandemia, vários dos outros hospitais que cuidam dos pacientes oncológicos no SUS de São Paulo não tinham condições de receber os pacientes para tratar, e a gente recebeu uma carga maior, por exemplo, de leucemias e de transplante de medula óssea e outros casos de câncer complexo que a Prefeitura necessitava, dentro de uma parceria que a gente sempre teve, é uma relação muito boa. A Prefeitura sempre nos procura quando tem uma necessidade. Recentemente nós atuamos e ajudamos a diminuir a fila no projeto Corujão do câncer, né? Tratamos 80 casos de câncer de tireoide durante a pandemia, para ajudar a diminuir a fila do câncer. Então essa parceria, ela é uma parceria boa, saudável, de sucesso. A gente sempre procura a Prefeitura para tentar tratar novos casos. Após termos tratado os 80 de tireoide, procuramos que a gente ajude a tratar outros cânceres, e essa conversa, ela é contínua, e a gente tem muito orgulho da parceria que a gente tem com a Prefeitura, e acredito que seja bilateral. Obrigado, Vitor. Realmente excelente pergunta da Vanessa. O Carlos, como Cancer Center, né, a gente tem assistência, né, como um grande pilar, toda a segurança do paciente, o cuidado em si, mas a gente também tem outros dois pilares muito importantes, né, que é a pesquisa e o ensino. Né. Eu queria, né, talvez você trouxesse algo sobre o que estamos fazendo com relação à pesquisa nesse momento, que é um dos pilares que temos importantes. Então, essa é uma outra grande característica da nossa instituição. Ela sempre foi uma instituição focada nesses três pilares, como você bem falou, Marcos. Assistência, que é logicamente extremamente importante, ensino e pesquisa. Então, muitos dos oncologistas, dos cirurgiões oncológicos, dos cirurgiões de outras especialidades especializados em tratamento de câncer urológico, passaram por aqui, nesses mais de 60 anos. Então, muitas vezes nós temos a satisfação de encontrar com esses colegas em posições de destaque, em universidades, presidindo sociedades de especialidade, pessoas que foram criadas aqui dentro. Então, é uma característica da instituição, o ensino sempre foi muito forte aqui dentro. Além disso, a pesquisa. Então, a pesquisa com relação ao câncer sempre foi uma preocupação da instituição. Lá de trás, nós temos uma linha de pesquisa muito forte em biologia molecular, em biologia do câncer, que cresceu, e nós temos inúmeros trabalhos publicados em revistas internacionais de o que nós chamamos de grande impacto. São revistas muito importantes no mundo inteiro, inúmeros pesquisadores nesse sentido. Nós temos várias linhas de pesquisa em câncer ocorrendo aqui no hospital, de todas as especialidades. O corpo clínico é engajado em pesquisa, os médicos são engajados em pesquisa junto com os outros profissionais das áreas de ciência básica, biólogos, biomédicos e outros pesquisadores, né? Agora, mais recentemente, nós também incorporamos outras áreas de pesquisa, como pesquisas na área de inovação e tecnologia em saúde. Quer dizer, a cada momento nós sempre olhamos para a doença câncer e vemos o que eu preciso fazer
para eu aprender mais, para eu poder gerar mais conhecimento, para eu compreender melhor a biologia desses tumores e, com isso, desenvolver tratamentos novos, desenvolver táticas novas, desenvolver maneiras novas que possam agregar no tratamento dos pacientes. Então, essa é uma grande característica da instituição e que nos deixa todos muito satisfeitos. Assim, é extremamente recompensador, é uma grande recompensa entender que eu não trabalho só com a assistência, mas que nós trabalhamos também com esses outros dois pilares da instituição, e a pesquisa é um pilar bastante importante. Excelente, Carlos. Algum exemplo relacionado ao coronavírus, Vitor, que você queira trazer? Sim, o Marcos, o médico e o multiprofissional que trabalha na Secamargo é, por natureza, um indivíduo questionador que gosta de gerar conhecimento e responder, criar soluções, né? Então, quando a pandemia começou, rapidamente houve uma mobilização enorme dos médicos para entender como poderiam gerar conhecimento sobre uma doença nova, e nós montamos um trial de tratamento com tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal que bloqueia a cascata de as citocinas, né, que o coronavírus acaba levando o nosso sistema imune a derramar uma grande quantidade de citocinas, e às vezes essa reação inflamatória é muito danosa para o paciente. Esse medicamento, tocilizumab, ele bloqueia essa enxurrada de citocinas e ajuda o paciente a sair da UTI. A gente já incluiu 25 pacientes nesse estudo. Estamos aproveitando para entender em profundidade a imunologia desses pacientes, né, colhendo amostras, entendendo o linfócito, a resposta imune de cada um deles, por que uns melhoram, por que outros não melhoram, e de fato, a compreensão profunda de como a doença funciona. Temos outras parcerias nacionais e internacionais para esses estudos. Nacional, eu posso citar uma parceria com o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Nós estamos desenvolvendo um dispositivo que, instalado numa sala, filtra o ar daquela sala e detecta se no ar existe coronavírus. Isso é muito importante para entender ambientes, né, se a gente está num ambiente seguro, né, sem vírus, mas serve para todos os outros patógenos no futuro, fungos e vírus. Então, o desenvolvimento desse dispositivo certamente vai ajudar a estudar a qualidade do ar nos hospitais oncológicos. Uma parceria internacional interessante, tem o consórcio Metasub. O Secamargo já participava dele na época da Olimpíada, quando se estudou como que bactérias, vírus e fungos migraram de um continente com outro, junto com as populações que vieram aqui para a Olimpíada no Brasil. Esse consórcio ainda está montado e ele está estudando agora o coronavírus. Então, o Secamargo foi selecionado, a gente colheu superfícies, né, mesas, corredores, espaços onde tem paciente, onde ficam os médicos, consultórios. Estamos finalizando o estudo para detectar qual é a contaminação do vírus nas superfícies, né? Além disso, nossos profissionais participaram de vários consórcios aí, escreveram guidelines de segurança, por exemplo. O professor Kowalski recentemente publicou na Lancet Oncology sobre a forma mais segura de cuidar do câncer de cabeça e pescoço durante a pandemia, e tantos outros médicos do corpo clínico que estão participando de estudos mundiais, né, para a compreensão da doença. Muito bom, muito gratificante ver como a ciência, né, ela tem importância na nossa vida, né, e outra é que o conhecimento, né, toda geração de conhecimento, ela não é perdida, né, então o que a gente estudou lá atrás está sendo útil agora, o que a gente está investigando agora e criando dispositivos vai ser muito útil daqui para frente, né, então realmente a ciência, a geração de conhecimento, que tanto acontece aqui no Secamargo, é fundamental. Falando em conhecimento, em disseminar esse conhecimento, a gente também tem um outro pilar, que é o pilar do ensino, né? Eu acho que nesses momentos as pessoas estão, nem todos, né, mas algumas pessoas estão em casa, tendo, né, mais oportunidades aí de tendo educação à distância, e eu vejo que o Secamargo fez, né, deu passos aí importantes para levar mais conhecimento à sociedade, à comunidade como um todo. A gente tem as palestras, que antes, né, a gente já tem um ciclo contínuo, né, de educação para os nossos profissionais,
seja ele, né, clínicos, profissionais, médicos, administrativos, e nesse momento a gente está levando e está abrindo, né, todo esse ciclo de palestras, uma vez que todas elas passaram a ser virtuais, para levar também para o público. Então, acho que é mais uma contribuição que o AC Camargo consegue levar, né, ou seja, a gente não parou a formação, né, dos nossos residentes, os programas seguem vivos, e a gente tem essa possibilidade de ampliar, né, o acesso e outras pessoas terem contato com o que a gente produz aqui. O Marcelo aqui está perguntando, Marcelo de Santos, né, como que está o banco de sangue do hospital, né, se a gente está enfrentando dificuldades, né, obviamente pela pandemia, né, pelo distanciamento social que tem sido pedido para todos nós. Você pode responder, Vitor? Posso sim. Marcelo, obrigado pela pergunta. Quem segue o AC Camargo nas redes sociais vê que a gente tem uma recorrência de lembrar as pessoas da importância da doação de sangue. Vivemos momentos críticos ali no começo de abril, talvez, quando toda a população de uma vez só resolveu que não ia sair de casa, mas graças a Deus os médicos da AC Camargo, as mídias sociais, a enfermagem, todo mundo se apresentou para doar, foi incrível. Os próprios colaboradores da instituição ajudaram a repor os estoques na semana que foi mais crítica. Vimos superintendentes doando sangue, trazendo a família, e logo em seguida as campanhas foram suficientes. É bem verdade que a doação anda mais vazia do que de hábito, e é importante que as pessoas mantenham o hábito de doar. É um hábito muito bonito, os hospitais precisam. A gente tem inclusive um telefone, procure no nosso site, você pode fazer a doação com agendamento, assim fica mais confortável também para quem doa. Então, você pode agendar a sua doação, tem um horário marcado, o prédio é confortável, é fora do hospital, você não precisa entrar no hospital para doar, é um prédio na quadra ao lado, então é bastante seguro, tranquilo, e com horário agendado, eu acho que fica bem mais confortável para todo mundo. Muito obrigado. Acho que nesse momento da pandemia, a gente também vê o espírito também de ajuda, né, mútua, né, entre todos né, os cidadãos. A gente está bem sensível a qualquer necessidade do próximo. Bom, a gente já passa rápido, estamos quase chegando a 1 hora, Vitor, Carlos, da nossa conversa. Ela está realmente, né, se a gente pode ficar aqui conversando por bastante tempo, mas eu gostaria já de encaminhar para o nosso encerramento. Vou pedir, doutor Carlos, que você possa fazer nossas considerações finais, depois eu passo aí para o Vitor. Então, eu acho que a grande mensagem que fica é que a pandemia está aí, infelizmente, é algo que chegou para nós esse ano. O vírus, ele tem as suas características, os sintomas que ele pode causar, a gravidade que ele pode adquirir em algumas situações, mas que as demais doenças continuam presentes, e nós temos que nos esforçar para que, como médicos, nós vamos continuar a dar o tratamento que os nossos pacientes precisam nessas doenças. O câncer talvez é uma das principais preocupações, e nós estamos aqui à disposição de vocês, com toda a segurança que já foi colocada aqui, com todos os recursos que nós estamos utilizando para continuar nessa luta. Muito obrigado aqui pela oportunidade de participar. Obrigado, Carlos. Doutor Vitor. Eu agradeço também a oportunidade, Marcos. Para mim, a mensagem final é um tema complexo, amplo, tem muita informação para a gente aprender e levar para casa. O nosso website hospeda todas essas informações, muito do que a gente falou aqui, você encontra o caminho lá. E eu fico muito feliz com todo o cenário que o AC Camargo conseguiu oferecer para os seus pacientes com câncer, mesmo aqueles com coronavírus durante essa pandemia. Nós nos preparamos para o pior e conseguimos lidar com o coronavírus de forma equilibrada. Nunca faltou espaço para cuidar de quem precisa, seja com coronavírus ou sem coronavírus.
a equipe médica toda preparada, orientada, e a enfermagem também, os multiprofissionais. Então, acho que, pelo menos até o momento, a gente tem passado por isso com o sucesso, e os pacientes podem ter certeza que o OC Camargo está preparado para manter o tratamento deles com segurança. Quem tiver com sinais e sintomas, temos especialistas para ajudar vocês em qualquer necessidade. Obrigado, agradeço a participação, doutor Carlos, doutor Vitor. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos que acompanharam essa transmissão. Essa live vai ficar também gravada, né, no nosso canal do YouTube. Se tiver alguma pergunta que a gente não tenha conseguido responder, a gente vai responder nos próximos minutos ou no próximo dia. E acho que como vocês falaram, né, contem com o OC Camargo. A gente está levando muito a sério, né, as duas, né, doenças, né, tanto o Covid-19, mas também o câncer sempre. A gente não pode esquecer como é realmente essencial tomar conta da nossa saúde, né? Aqui no hospital a gente tem o atendimento oncológico protegido, a gente tem essas ferramentas que foram desenvolvidas nesse período para que realmente a gente possa atender melhor e com segurança toda a nossa sociedade. Então, queria mais uma vez agradecer a todos e desejar uma boa noite. Obrigado. Muito obrigado, boa noite.